Voltando aqui para o Brasil, produção, é o seguinte: o governo federal e a defesa de Flávio Bolsonaro seguiram 3 das 5 recomendações produzidas por agentes da ABIN para tentar anular provas contra o senador, segundo a revista Época. Como a gente mostrou, a ABIN deu instruções aos advogados de Flávio e à presidência sobre como livrar o senador do inquérito sobre o esquema de desvio de dinheiro público em seu antigo gabinete na Alerj. A defesa de Flávio Bolsonaro alega que os dados do senador usados pelo Ministério Público nas investigações foram acessados de forma irregular pela Receita Federal. Repito sempre, tá? Não é que não houve arroubalheira, não é que não houve desvio de dinheiro público, não é que não foram identificadas transferências, não é que o funcionário fantasma, a funcionária fantasma que confessou, estava mentindo, não é nada disso não. Está querendo dizer lá que na hora de acessar o dado foi feito de uma maneira irregular. Muito bem, a revista aponta que 2 das recomendações foram seguidas integralmente e uma parcialmente. Assim como sugeriu o relatório, os advogados do senador usaram a lei de acesso à informação em busca de possíveis provas de que o perfil tributário de Flávio tinha sido acessado indevidamente. A defesa de Flávio também entrou com uma ação penal, obedecendo à instrução da ABIN. A agência ainda recomendava que 3 servidores fossem exonerados. No entanto, só Cristiano Paes foi removido do cargo, quer dizer, pelo menos um foi. No sábado, a PGR incluiu em uma apuração já em andamento as suspeitas de que a ABIN produziu relatórios a favor de Flávio Bolsonaro. Segundo o Globo, a defesa de Flávio avalia que responder agora seria botar mais lenha na fogueira, por isso não vai se manifestar sobre o caso. Está fugindo, evidentemente, de trazer esclarecimentos, o que tem feito desde o começo, tentando por outros caminhos anular provas e abafar essa investigação. Então, como eu comentei no Twitter, a PGR bolsonarista já está pronta para dizer que não encontrou nada, porque é o seguinte: aparelhar órgãos de controle e tribunais, além de garantir a base parlamentar contra o impeachment com o toma lá da cá, é o que faz o governo se sentir onipotente para cometer abuso de poder. Então, quer dizer, ele está tendo reunião lá, junto com a ABIN, junto com o GSI, com os advogados do Flávio Bolsonaro, depois vem à tona na imprensa as orientações, quer dizer, atitudes da ABIN para ajudar a livrar o Flávio Bolsonaro. Por que o governo se sente tão à vontade para atuar assim, sempre tomando por base aqui, evidentemente, a reportagem da revista Época? É porque formou uma base ali, conseguiu botar um inimigo da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, conseguiu botar um apadrinhado do Centrão, com a ajuda do Flávio Bolsonaro, do Frederico Wassef, no STF, o Cássio Marques, que está lá. Hoje tem até matéria da Folha a respeito disso, é isso que a gente está falando sempre. O Cássio Marques, 1 mês no Supremo Tribunal Federal, votou alinhado ao Bolsonaro, contra a reeleição do Maia, mas a favor da reeleição do Alcolumbre. Deu um voto pró-Lula, né? E ainda, enfim, nesse primeiro caso, tentou rasgar a Constituição nitidamente, fora outras decisões ali também, que são bem de acordo com a análise que a gente tinha feito. Então conseguiu PGR, STF, base parlamentar, aí o sujeito vai lá e se sente à vontade para tentar abafar a investigação sobre o filho primogênito. É assim? Quer dizer, a partir das informações que estão disponíveis, parece que é isso que está acontecendo. E aí a PGR abre o inquérito ou reforça lá, já tinha um inquérito aberto, então vamos apurar. Aí, vai apurar de verdade? Vai coletar prova? Vai interrogar os envolvidos? A gente fica com uma desconfiança tremenda. Acredita que não vai fazer nada disso, que se abre o inquérito para baixar a poeira, deixa o pessoal esquecer. Nesse país não falta polêmica e o governo é um grande gerador de polêmicas, muitas vezes de propósito, para fazer cortina de fumaça para o que faz de sujo longe do olhar da opinião pública, e aí lá na frente fala, não encontramos nada, só foi uma reuniãozinha, naquela reunião a ABIN, GSI disseram que não podiam fazer nada e fica tudo por isso mesmo. Quando está aí, a reportagem subsequente está mostrando que a defesa seguiu as orientações. Pode-se dizer, não se pode afirmar que foi a única coisa que fez a defesa tomar essas atitudes. Bom, mas você tem a reunião, você tem lá relatório, e você tem depois a atitude tomada de acordo com aquela orientação. É demais, né? Isso é o uso do aparato do Estado brasileiro para favorecer um familiar do presidente da República. É óbvio que isso, a ser consolidado num relatório expressivo,
com todas as evidências, é material base para um processo, pelo menos o processo de impeachment. Agora vamos falar sobre essa hipótese, porque houve a reação do Rodrigo Maia. Dá tempo aqui, né, produção? Dá sim, vamos lá. É o seguinte, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o andamento de um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro poderia tirar o foco da pandemia. Aí dá vontade de perguntar, né, que foco? Esse governo está com foco na pandemia? Quando? Acusado de omissão por não pautar nenhum dos 54 pedidos de impeachment contra o presidente, Maia afirmou, aspas, entendo parte da sociedade que está ficando com muita aflição e raiva do governo pela péssima condução da pandemia e principalmente agora pelo caso da vacina, mas o processo de impeachment é político e precisa ser tomado com muito cuidado para não tirar o foco da pandemia. Não há condições para se avaliar esse tema, o que não quer dizer que eu avaliaria nem positivamente nem negativamente. Não considero omissão da minha parte. Fecho aspas. Está lá em cima do muro, obviamente, se omitindo. E, bom, eu já vou comentar, deixa eu dar todas as informações, porque eu tenho uma conclusão geral a respeito disso. Vale lembrar que o Rodrigo Maia prometeu, em entrevista ao Cláudio Dantas, aqui no Antagonista, que pautaria a PEC da prisão após condenação em segunda instância ainda nesse ano, e não fez isso. Disse que faria até dia 17 agora. Hoje é segunda-feira, dia 14. Tem mais 3 dias aí para tomar essa atitude. Será que vai tomar o Rodrigo Maia? Ou será justamente, e essa é a minha tese há muito tempo, que o Rodrigo Maia, todo esse pessoal do velho establishment, gosta, está feliz, porque o Jair Bolsonaro não oferece risco de pressão contrária ao desmonte do sistema de combate à corrupção. Então, toda essa turma que tem apelido no departamento de propina da Odebrecht está satisfeita com essas movimentações e essas decisões do presidente Bolsonaro. É por isso, e não por essas alegações aí, esse diversionismo retórico do Rodrigo Maia, que não se toma nenhuma atitude mais pesada contra o presidente, porque ele se adaptou ao velho sistema que ele prometeu combater em 2018, quando estava em campanha. Então, Jair Bolsonaro oferece lá uma carcaça, inclusive com alguma popularidade, né, que está reforçada, na verdade sustentada, né, porque ele perdeu uma parte, mas está sustentada pelo auxílio emergencial. Então, ele oferece ali uma carcaça, gera polêmicas, inclusive, que distraem a atenção do público, enquanto esse pessoal vai lá minando o sistema de combate à corrupção, abrandando a legislação penal, criando comissão com advogado de investigado, réu condenado por lavagem de dinheiro, que está lá dando dicas justamente para beneficiar os seus clientes. É o coronel da impunidade que age na Câmara dos Deputados, como destacou a Cruzoé numa matéria de capa. Então, todo esse pessoal do Centrão e dos seus satélites, da turma que às vezes se diz Centrão, às vezes não, não gosta de se dizer, mas faz parte, às vezes tenta se descolar um pouquinho, às vezes faz parte de uma ala que briga com a outra só por poder, depois está todo mundo junto. Em relação ao combate à corrupção, está todo mundo contra. Todo esse pessoal aí, claro que tem uma ou outra exceção no Congresso Nacional, mas esse pessoal está satisfeito, dá margem de manobra para eles o governo Bolsonaro, porque justamente é um governo estelionatário eleitoral que não cumpre aquilo que prometeu em campanha e que deixou o velho establishment ficar numa boa porque tinha telhado de vidro familiar que veio à tona depois da eleição. Então, está todo mundo junto contra Lava Jato, outras forças-tarefa, Sérgio Moro, etc. Isso que incomoda esse pessoal. O resto, utilizar a BIM para proteger filho, enquanto eles estão lá tentando outras 1000 maneiras de ficarem impunes, para eles não é nada demais. Nem estão falando disso, sabe? Coloca tudo nas costas da pandemia.